Porque hoje, quando a gente, tem algo que tem em comum, assim, na maioria das pessoas, quando a gente conversa, que é o seguinte: você gostaria de, sei lá, ter um resultado melhor em alguma área da sua vida? Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Ou de ser promovido da sua empresa? Ou ter um relacionamento melhor? Para não dizer 100%, 99,9% das pessoas dizem que sim. Só que na hora de fazer, o que que acontece? Ou as pessoas não fazem, que é o lance da desculpa, que eu penso no fracasso, enfim. Só que tem uma outra parte que fala assim, tá, mas o que que eu faço? O que que eu busco? E quando eu vejo pra você, quando a gente conversa, eu percebo que você teve um resultado muito significativo em várias áreas da sua vida. Não só com animais, não só na área profissional. A gente falou muito sobre o negócio quando eu fui na sua casa. E como que você, antes de gerar esses resultados, como que você buscou esses princípios? Como que você aprendeu que eram esses princípios? Como que foi o início disso? Qual que foi o ponto de origem disso tudo? Olha, na verdade é o seguinte, quando eu comecei a ver algumas dificuldades dentro da minha casa, do meu pai com relação à minha mãe e à família em si, meu pai levou um tombo muito grande profissionalmente. E ele ficou muito desanimado, ele ficou sentindo assim um homem fracassado. Começou a beber e ter dificuldades. Então ele era um grande empresário e de repente ele largou tudo para trabalhar de empregado, uma coisa que é surreal, entendeu? Como é que pode? Um cara que tem vários comércios, tem isso, tem aquilo, vai trabalhar de empregado para os outros. Aí eu falei, olha, quer saber? Isso eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. Eu falei, olha, quer saber? Eu vou tirar o meu pai, tirar a minha mãe dessa situação e eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer. Uau. Então, eu acho que quando você toma uma atitude de ser melhor naquilo que você faz, naquilo que você precisa fazer, não tem nada que segure, entendeu? Então, não existe limite, né? Tem um pensamento de um homem chamado Spencer W. Kimball, que ele falou certa vez assim, gosto de homens, e quando ele falou gosto de homens, ele está dizendo homens e mulheres, né? Gosto de homens que imaginem coisas nunca antes imaginadas. E pergunte, por que não? Gosto de homens e mulheres que imaginem coisas nunca antes imaginadas, que sonhem coisas nunca sonhadas antes. E pergunte, e por que não? Então você tem que sonhar, você tem que falar, puxa vida, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, né? Então, eu sempre fui, se eu vou tirar uma foto, eu quero ser fazer a foto melhor. Se a máquina é melhor, eu vou tentar comprar aquela melhor máquina. Se eu vou construir, eu vou ser o melhor pedreiro. Se eu vou ser um cenógrafo, eu vou ser o melhor cenógrafo. Se eu vou ser alfaiate, eu vou ser o melhor alfaiate. Se eu vou ser cozinheiro, eu vou ser o melhor cozinheiro. Se eu quero fazer uma pizza, eu quero ser o melhor pizzaiolo. Eu não posso me contentar, eu vou aprender com os melhores. Eu vou me oferecer para trabalhar de graça. Eu vou falar, eu sou seu fã, eu quero aprender. Como é que faz isso? Então, a gente tem que ter a humildade e a capacidade de aprendizado, de falar, puxa, eu quero ir atrás e eu vou ser o melhor naquilo que eu tenho que fazer, entendeu? E não parar. E não parar e falar, puxa vida, eu já aprendi a falar inglês, agora eu vou aprender a falar espanhol, mandarim, eu quero aprender alemão, entendeu? Eu quero saber como é que faz. Então, em tudo, se eu vou numa oficina, não adianta o cara falar, a repinguela da parafuseta está quebrada. Então tem que trocar? Tem. Não, eu quero saber o que é repinguela, o que é parafuseta, o que é amortecedor, o que não é, o que é o acelerador, o que é o botão para isso, botão para aquilo, o que é válvula, o que é termostato, entendeu? Geladeira, acabou o gás, o que não faz, por que esse gás é assim? Então, o mundo, ele vai sendo descoberto à medida que você vai buscando perguntas, respostas, mas para essas respostas serem dadas, você tem que gerar perguntas. Até porque, quando encontram-se as respostas, mudam-se as perguntas. Lógico, o tempo todo. O tempo todo é um eterno aprendizado e cada vez você vai ver que daqui para frente, daqui 10 anos, aquilo que você achava que era absoluto não é mais. Entendeu? Imagine, quem diria que teria um celular e que teria tudo aqui no celular, que eu posso falar com qualquer lugar do mundo, que eu posso chegar aqui agora, apertar um botão e eu venho aqui, pá, e tiro uma foto. Lara! Aí, ó, vem aqui, olha aqui. Aí eu falo, não, eu quero dar um close. Aí, vai dar, aí tiro uma foto. Quem diria? Aí eu posso mandar isso aqui agora para qualquer lugar do mundo, uma foto que eu acabei de fazer, entendeu? Como é que pode? E com resolução.
entendeu? São coisas incríveis que há bem pouco tempo atrás ninguém imaginava, né? Como é que você pode chegar no aeroporto e falar, puxa, como é que esse avião aqui não cai? Olha o que ele faz isso, faz aquilo, né? É uma coisa que... Como é que o homem pode mandar uma coisa para Marte? Como é que o homem foi na Lua? Como é que... É incrível. Porque pessoas sonharam diferente ou algo Exatamente. Tem agora o Elon Musk aí, ele falou, pô, eu vou fazer isso. Mas carro elétrico é um negócio que já vinha há muitos séculos aí, já os caras já tinham inventado, depois pararam, enfim. Mas o cara, ele é um visionário, assim como, por exemplo, o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele, para aqueles que não conhecem, ele teve uma infância, ele foi filho de uma mãe solteira, né? A mãe dele teve ele sozinha e acabou deixando ele para adoção. Mas uma das condições para deixá-lo para adoção é que a família que fosse adotá-lo teria que ter dinheiro, teria que ter feito faculdade. E os pais dele não fizeram faculdade, né? As pessoas que adotaram. E ele, quando ia para a escola, ele não tinha dinheiro para comer. Ele pegava latinhas, vendia latinhas para poder comer. Às vezes ele ia comer, ele andava, caminhava não sei quantos quilômetros para comer num templo Hare Krishna que tinha lá perto, né? E ele, como ele não tinha dinheiro para pagar a escola, ele dormia no vão no dormitório lá, ele põe uma coisa no chão e dormia ali no chão. Mas é um cara que tinha visão, que ele pensava assim, falava, puxa vida, nunca deixe de ter fome. Esse era um dos lemas dele. Nunca deixe de ter fome. E quando ele falava fome, não é fome física, era fome de conhecimento. Nunca deixem de ter fome. Então, quando ele aprendeu lá na escola, no colégio, no high school dele, ele aprendeu que ele não gostava das matérias, mas tinha uma matéria que ele gostava que era de caracteres. E ele falava, poxa, esses caracteres são interessantes para poder fazer alguma coisa, né? Porque eu estou pensando aqui, eu vou fazer um computador só com caracteres. E foi quando ele fez lá o primeiro Macintosh dele e tal, e começou a evoluir. Aí depois ele começou a progredir na Apple, progrediu, chegou uma hora que os caras deram um pé na bunda dele, os amigos e os acionistas, né? E ele saiu da Apple, né? Aí o que ele fez? Ele fundou uma outra empresa, né? A Next e a Pixel. A Next e a Pixel. Então aí depois o que aconteceu? Os caras viram que o negócio foi tão bom que chamaram ele de volta, porque a Apple começou a cair. Aí ele voltou de novo. Entendeu? E a coisa foi evoluindo de uma forma até os últimos dias dele, como jamais evoluiu. Então, o que acontece? É um cara que seguia à risca aquilo, ele sonhava. E ele ia atrás dos sonhos, ele imaginava coisas que ninguém imaginou, né? Então, até hoje, os produtos da Apple é uma marca, assim, fantástica, né? Por quê? Porque é uma marca diferenciada. Que transmite confiança. Exatamente, que transmite confiança. Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem que juntar todas essas coisas e pensar que você não pode parar, entendeu? Você tem que sempre estar em completa evolução. Se você estiver sempre em completa evolução, você jamais poderá ser alcançado, né? Então, o tempo todo eu fico pensando, que eu tenho aqui na minha ideia um pet shop totalmente diferente do que já existe hoje.